foi encontrada, por favor? Sim, Nayana, inclusive muita aflição nos últimos dias. Há 4 dias, essas 3 crianças de uma comunidade quilombola no município de Bacabal, no Maranhão, desapareceram em uma área de mata e as buscas, então, começaram, né, tanto por moradores quanto pelas autoridades, que deslocou, inclusive, agentes de segurança da Força Nacional para fazer as buscas, ajudar nas buscas dessas 3 crianças, que, inclusive, tem 5 anos, a Ágata, o Alan, de 4, são irmãos e estavam com um primo de 8 anos. As primeiras buscas elas começaram ainda no domingo, com atuação ali na área rural da Polícia Militar, que percorreu ali regiões de matos e lagos. Na segunda, a mãe, o padrasto e a avó das crianças prestaram depoimento. As buscas entraram então no 4º dia ontem e contaram com o reforço de cães farejadores, helicóptero do Centro Tático Aéreo, drone de sensor de calor. E então, no início da tarde de ontem, uma das crianças desaparecidas acabou sendo encontrado no povoado Santa Rosa. Foi aí um menino de 8 anos, que é primo dos 2 irmãos que está desaparecido, que continuam desaparecido. Ele foi encontrado por um carroceiro em um povoado vizinho, bastante debilitado, fraco. No entanto, o estado de saúde considerado estável. Os irmãos Ágata e Alan continuam desaparecidos e ainda não foram localizados. As buscas continuam nesta quinta-feira. Já aí o garoto de 8 anos foi levado para o Hospital Geral de Bacabal, onde passou por exames e, inclusive, imagens emocionantes, né, dos familiares ali recebendo a criança após 4 dias. Já não sabiam realmente quais as condições de saúde dessa criança. E agora a nossa torcida e a expectativa é para que os 2 irmãos de 4 e 5 anos também sejam encontrados. A polícia, obviamente, vai esperar aí o garoto estar em um estado que possa também ajudar para entender o que de fato aconteceu, porque até o momento é um mistério como essas crianças desapareceram, onde elas estavam, como sobreviveram aí a 4 dias sozinhos em uma área de mata. Alguns familiares chegaram a levantar, inclusive, a hipótese de que eles poderiam ter sido levados por pessoas para serem vendidos em outros estados. Foi essa, inclusive, a palavra utilizada pelo pai aí dos 2 irmãos, que acreditava que os filhos, sim, poderiam ter sido sequestrados para ser vendido para famílias em outras regiões do país ou até mesmo fora do país. Afinal de contas, a gente sabe que ainda existe a realidade do tráfico humano. No entanto, que até o momento são hipóteses, a polícia deve, de fato, continuar a intensificar as investigações para esclarecer. O fato é que, boa notícia, parcialmente, né, uma das crianças já foi localizada, com vida, está hospitalizada. Agora, a nossa torcida é para que os outros 2 também sejam localizados. Olha, Valdelúcia, essa história, ela dá um nervoso no coração, sabe? Deixa a gente muito tensa e preocupada, porque realmente esse imbróglio precisa ser desvendado. O que aconteceu? Por que essas crianças estavam nessa situação? Como elas foram conduzidas, levadas? Graças a Deus, temos o primeiro resgatado, a primeira criança resgatada, um menino de 8 anos, mas ainda temos mais 2 crianças. A gente sabe que quanto mais o tempo passa, as possibilidades deles serem achados em um estado de vida ali, enfim, a possibilidade deles serem encontrados sem vida vai aumentando. Não é o que a gente quer, mas é o que a estatística, o que o número mostra. Quanto mais tempo essas crianças ficam perdidas, maior é a possibilidade de não serem encontradas. Então a gente pede a Deus, eu vou recorrer àquilo que eu acredito. Que Deus esteja com essas crianças, abençoe quem está procurando, abra os olhos, conduza essas buscas, Valdelúcia, essas pessoas que estão envolvidas ao lugar certo, porque é uma situação de muita aflição para a família. Então, minha oração nesta manhã, Valdelúcia, porque eu preciso falar com o meu coração como mãe agora. A minha oração nesta manhã é que Deus coloque a mão sobre essas crianças, que de alguma maneira elas consigam tomar água, comer alguma coisa dentro desse matagal, para que possam sobreviver até a chegada do resgate. Você imagine o desespero que essas crianças estão vivendo dentro desse matagal, essa criança que já foi encontrada, quando puder falar, certamente vai ser muito importante para ajudar na investigação, a localizar os irmãos. É uma situação que me deixa realmente, mexe muito com o meu emocional, sabe, Valdelúcio? Como mãe, meu Deus, que situação, as crianças perdidas em um matagal, a violência que vai ficar marcada na cabeça dessas crianças, o trauma de poder ser de repente
algum animal peçonhento, picar as crianças, enfim, tudo que elas viveram dentro desse matagal é algo estarrecedor, algo realmente que precisa ser desvendado. Por que essas crianças, por que aconteceu isso com essas crianças? Como elas foram parar nesse lugar? Não é isso, Nájila? Com certeza. Agradecer aos céus pela criança que já foi encontrada, que ela consiga dizer algo de como elas foram parar nessa mata. Inclusive, o pai desse menino que foi encontrado disse que dificilmente ele se perderia nessa mata sozinho, porque ele já era acostumado a brincar por lá, conhecia lá, podemos dizer que de cabo a rabo, que ele, logo que tenha a saúde recuperada, ele consiga dizer como foi parar lá e consiga dar pistas sobre os outros dois, que o mais preocupante ainda é que esses outros dois que seguem desaparecidos são ainda mais novos. No início das buscas, o marido da avó dessas crianças foi preso, não exatamente com ligação com esse caso, mas por uma acusação de tentativa de estupro contra uma menor de 16 anos. Na casa desse senhor foram encontradas roupas sujas, além de 3 cruzes, material que ainda está para a perícia, mas ele nega qualquer envolvimento com esse caso. A gente espera que, de fato, se alguém está envolvido com isso, que essa pessoa seja logo apontada, investigada pela polícia e que devolva essas crianças, se estiver com as crianças com vida. É verdade. Inclusive, a Nayana mencionava o desespero como mãe, e de fato ali nós todos muito sensibilizados com essa situação. A mãe de uma das crianças, inclusive, disse que não vai se alimentar até os seus filhos serem recuperados, né? Você imagina um momento ali, de fato, nesse momento, tentando socorrer, tentando de fato ali todas as medidas para que sejam localizados. A Nájila lembrou que os dois que continuam desaparecidos são ainda mais novos, um tem 4, o outro apenas 5 anos de idade. Então, para conseguir de fato ali se manter vivo em meio a uma área de mata, cada hora que passa se torna de fato mais complicado. Realmente uma situação muito complicada, muito difícil para essas crianças, me emociona e me traz um aperto muito grande, sabe, Valdelúcio? A angústia que essas crianças estão vivendo. Bom, enfim, que essas crianças possam ser encontradas, que Deus coloque a mão, mais uma vez eu reforço. Minha oração nesta manhã é que, em nome do Senhor Jesus Cristo, as equipes que estão envolvidas possam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus e essas crianças possam ser encontradas. Você que está aí do outro lado, diga um amém bem alto para que a nossa oração seja ouvida. Valdelúcio, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. E eu já quero aproveitar para perguntar para você, quem quer saber o que acontece no Piauí, no Brasil e no mundo, faz como? Muito fácil, muito simples. Basta ir lá no meu